Oi gente, eu sou a May Mortari e hoje eu trouxe pra vocês uma lista de livros que eu gosto e recomendo com protagonistas LGBT. Eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo pra vocês, porque como pessoa bissexual e que entrou no mundo da literatura como adolescente entre os anos de 2004, 2005 até 2011, era muito difícil encontrar títulos LGBT e era realmente muito difícil encontrar personagens protagonistas LGBT em livros. Normalmente os livros que a gente encontrava eram livros com foco em um chip, em um casal heterossexual e que tinham um personagem de apoio ou um amigo ou um casal de apoio que era LGBT e a gente tinha que se contentar com isso porque romance LGBT não vendia no mercado. E eu fico muito feliz de ver que hoje em dia o cenário é diferente, de ver que hoje em dia a gente tem uma maior demanda, uma maior busca de livros com personagens LGBT e a gente não precisa mais defender tanto de fanfics, né? Apesar das fanfics serem muito divertidas ainda. Na época que eu era adolescente, elas eram a única opção que nós tínhamos para protagonistas LGBT. E a maioria dos livros também com protagonista LGBT que saía não chegava aqui no Brasil ou não chegava na minha cidade do interior, que só tinha uma livraria. A gente realmente não tinha acesso a isso. E eu dependi muito de fanfic por muito tempo, mas hoje em dia eu tenho aqui uma lista, uma pilha de livros com protagonistas LGBT pra eu recomendar pra vocês. Lógico, esses aqui não são todos os livros com protagonista LGBT que eu conheço, são só alguns. E se você gostar desse tipo de lista, já deixa o seu like pra eu saber que vocês gostam e pra que eu possa fazer mais listas com mais recomendações de personagem LGBT pra vocês. O primeiro livro que eu vou recomendar hoje, eu nem tenho ele físico aqui e ele nem foi lançado no Brasil ainda, mas eu espero que seja em breve, então eu vou começar com ele pra que vocês já fiquem conhecendo essa história, pra gente poder pedir esse livro aqui no Brasil, porque eu acho que ele é uma história super divertida, que é The Past and Other Things That Should Stay Buried, do Sean David Hutchinson. Nos Estados Unidos ele foi lançado pela editora Simon Pulse e ele foca em dois protagonistas, um deles LGBT. Ele conta a história dos adolescentes Dino e July, que eram melhores amigos, mas que acabaram se afastando por conta do novo relacionamento do Dino com o garoto. A July acabou ficando com muito ciúme de dividir o amigo dela com outra pessoa e de sentir que havia uma parte da vida do amigo dela que ela não poderia fazer parte. Eles acabaram tendo brigas e se afastando, e um tempo depois disso a July acaba morrendo. Ela já tinha uma doença, ela acaba morrendo e o corpo dela, para ser preparado para o funeral, vai parar na agência funerária dos pais do Dino, onde ele trabalha como preparador de corpos para funerais. O Dino recebe então o corpo da July, a ex-melhor amiga dele, e enquanto ele prepara o corpo dela para o funeral, ela acorda. Mas ela acorda em uma situação em que ela não pode mais estar viva, porque ela já não tinha os órgãos internos dela. Então o Dino fica super assustado, a July fica super assustada, porque ao mesmo tempo ela não está viva e não está morta. E eles tentam entender o que aconteceu e como ela foi parar ali e por que ela não está morta e o que está acontecendo. Eu gostei desse livro, ele é divertido, rápido, bem doido. E o Dino é um protagonista LGBT, mas a história não vai focar no fato dele ser gay, ele vai focar nesse outro caso. E eu gosto bastante quando isso acontece, quando a gente tem personagens LGBTs que não são apenas gays, eles são pessoas, né? É difícil. Eu não sei qual é a dificuldade do mercado literário, às vezes, de fazer livros com personagens LGBTs que não sejam focados no fato dessa pessoa ser gay. E esse é um deles. Esse é um livro focado em absolutamente outro assunto e que fica aqui de dica pra vocês. Foi um livro que eu li e terminei de ler recentemente. Eu li ele em audiobook pelo Scribd. O meu link pro Scribd vai estar aqui embaixo. Se cadastrando por ele, você ganha 2 meses grátis no Scribd pra pegar audiobooks e livros e revistas e enfim, a maioria em inglês, mas se você ler em inglês vale muito a pena. O segundo livro que eu tenho pra hoje é outro livro que eu não tenho aqui em casa, mas que eu li em e-book, que é o Tashi Tolstoy, da Catherine Ormsby, publicado aqui no Brasil pela editora Seguinte, que conta a história da Tashi, que é a nossa protagonista, que agora é uma protagonista assexual. E novamente a história não é focada no desenvolvimento dela como assexual totalmente. Ela é produtora de uma websérie, essa websérie acaba ficando muito famosa e a história é focada nela, aprendendo a lidar com a fama, com a própria cobrança, com as relações dela com as outras pessoas que produzem a websérie junto com ela. Eu gostei bastante dessa leitura, foi uma leitura que eu fiz no ano passado e acrescentou bastante a minha própria experiência como pessoa dentro do espectro sexual. Eu já resenhei aqui no canal no ano passado, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir a minha resenha com mais detalhes sobre essa história. O próximo livro é um livro que eu resenhei recentemente aqui no canal, que é O Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude, da Mackenzie Lee, que foi publicado no Brasil pela Galera. Ele é um livro que conta a história do Monty, um jovem lorde, e do melhor amigo por quem ele é secretamente apaixonado, o Percy. Eles saem em uma última viagem pela Europa, porque o Monty, depois disso, precisa assumir as responsabilidades dele
como chefe de uma família rica, ou seja lá o que forem essas responsabilidades. A história se passa no século XVIII e é uma aventura com um pouquinho de fantasia que envolve piratas, flerte. O foco no romance dos dois é muito gostoso, apesar da história ser cheia de outros elementos. E eu achei esse livro muito, muito gostosinho de ler também. O protagonista, ele é irritante, ao mesmo tempo é super carismático. Mas o Percy, ele é um personagem pelo qual é impossível não se apaixonar, e um personagem que eu amei muito. Então esse daqui é outro livro que eu recomendo bastante, com protagonista LGBT. Ele foi resenhado, então a resenha vai estar aqui embaixo no box de descrição. Todos os livros que eu já resenhei vão estar aqui embaixo, vocês já sabem. Se eu esquecer de comentar algum, é só olhar aqui embaixo que todas as resenhas vão estar lá. O próximo livro da minha lista também já foi resenhado aqui pro canal, mas há muito tempo, é o Menina Submersa, da Caitlin Kiernan, que foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books, e ele conta a história da nossa protagonista, a Índia, que se envolve em uma fantasia que é meio que um conto de fadas, talvez dentro da cabeça dela, talvez não. Ela é esquizofrênica e ela tem relacionamento com uma mulher transexual, então ela é uma protagonista lésbica envolvida com uma mulher transexual. E a Índia, ou Imp, como é o apelido dela, ela não é uma narradora em que a gente pode confiar, porque ela não sabe o que é real e o que não é. Essa história é cheia de elementos fantásticos, sereias e outras criaturas que a gente não sabe se realmente estão lá ou só dentro da cabeça da protagonista. Ela é uma protagonista muito legal de acompanhar, que conta a história de uma forma não linear. Ele é um livro um pouco mais difícil de ler, um pouco mais confuso, mas que eu gostei bastante também, e a minha resenha vai estar aqui embaixo no box de descrição se vocês quiserem mais detalhes. Me afastando um pouco agora dos livros de fantasia, eu trouxe Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, do Caio Fernando Abreu, que é um livro super curtinho que eu li durante a faculdade. Ele traz 13 contos que podem ser interpretados de formas separadas, como contos independentes, ou podem ser interpretados como vários pedaços de uma mesma história de amor. Ele reúne contos com o tema central de amor, mas que envolvem amor e sexo, amor e dor, amor e perda e vários outros temas. Eu gosto bastante dos contos desse livro, então se você gosta de uma leitura um pouco diferente das outras que eu costumo recomendar aqui no canal, ele é um livro que vale bastante a pena. Ele não vale a pena de ser comprado novo pela Amazon, é um livro mais caro, então eu recomendo que vocês comprem ele em sebo ou no estante virtual, onde dá pra encontrar um preço bem melhor por esse livro. Mas ele é uma leitura que vale bastante a pena, que eu gostei muito. Na época eu li porque ele era uma das leituras pedidas no vestibular que eu ia fazer, e eu fiquei muito feliz de ter conhecido esse livro dessa forma. Eu não consegui escolher qual dos dois livros desse autor trazer para essa lista, então eu trouxe os dois, 1 Milhão de Finais Felizes e 15 Dias, ambos do Victor Martins, que são livros de YA com protagonistas LGBT. Em 15 Dias, que foi o primeiro livro do Victor, a gente acompanha a história do Felipe, que é um menino gay e gordo, que é apaixonado pelo vizinho dele, mas que acaba não tendo muito contato com esse vizinho porque ele também é uma pessoa muito insegura. Só que os pais do vizinho dele, o Caio, vão viajar e deixam o Caio junto com ele, com a mãe dele, pra ele não ficar sozinho no apartamento, e por isso o Felipe e o Caio acabam tendo 15 dias de convivência mais ou menos forçada e que acaba aflorando muitos sentimentos. No segundo livro nós temos o Jonas, que é um protagonista também gay, que trabalha em uma cafeteria, e um dia ele recebe um cliente que é um cliente muito bonito, ele se apaixona à primeira vista pelo cliente dele, e ele acaba conhecendo esse menino, começando a sair com ele, e também escrevendo uma fanfic deles dois como se fossem piratas. É super divertido, tem um livro dentro de um livro, é maravilhoso, e eu gosto muito desses dois livros. Qualquer um deles é uma super recomendação LGBT pra vocês. Principalmente o pessoal mais jovem, porque a forma como o Victor escreve é muito, muito gostosinha de ler. 1 Milhão de Finais Felizes também tem resenha no canal. Outro livro que eu resenhei recentemente aqui foi o Vermelho, Branco e Sangue Azul, que conta a história do Alex, que é o filho da presidenta dos Estados Unidos e que acaba se envolvendo em uma trama com o Henry, o príncipe da Inglaterra, quando eles, no meio de uma discussão, acabam derrubando um bolo caríssimo do casamento do príncipe herdeiro e gerando um escândalo internacional que, para ser contornado, é sugerido que eles passem mais tempo juntos e que mostrem uma amizade que não existia. E nessa amizade acaba aflorando muito mais coisa e desenvolvendo uma trama muito gostosa, muito divertida. Os personagens são muito carismáticos e o Alex é um protagonista bissexual e também latino. O livro é muito gostoso, eu gosto muito do Alex, acho o Henry um personagem muito perfeitinho, apesar dele ser muito simpático também, mas o Alex é um personagem maravilhoso e o livro é do ponto de vista dele, então é muito, muito gostoso de ler. E é uma super dica, vejam a resenha também, porque eu dou mais detalhes dessa leitura, mas eu acho que vale muito a pena se você está procurando livros com protagonistas LGBT. O próximo livro é um livro que destroçou o meu coração, que é a graphic novel Azul é a Cor Mais Quente, a HQ que originou o filme.
e que conta a história da Clementine, uma garota que descobre o amor na forma de uma menina de cabelos azuis chamada Emma. Eu gosto do traço, eu acho muito lindo, ele tem um traço em preto e branco e tons de cinza, e ele foca as cores apenas no cabelo da Emma, que faz a história ficar muito bonita e muito melancólica. Eu gosto bastante desse HQ, eu li ela faz um tempo, chorei pra caralho. Então eu recomendo pra vocês também, se você tá procurando alguma coisinha pra fazer você chorar. Caso seja isso que você quer, Azul é a cor mais quente é uma ótima pedida. Ainda não resenhei ele pro canal, mas tá super recomendado. E o último livro que eu trouxe é pra quem quer totalmente sair dessa vibe de romance e quer uma coisa gore, uma coisa violenta, mas com personagens LGBT. Eu trouxe o livro de ficção gótica Exquisite Corpse, que nunca foi traduzido para o português. Foi escrito por um homem trans chamado Billy Martin. Na época em que ele lançou esse livro, em 94, ele ainda assinava por outro nome, mas ele é um homem transexual. E esse livro conta a história de 2 serial killers homossexuais que acabam se envolvendo e saindo juntos em busca da vítima perfeita. Ele é super gore, ele é super violento, ele trabalha muito com cenas super pesadas e cheias de detalhe. Então se você gosta de algo meio de terror, gore, eu acho que é uma super pedida. Ele foi um livro que eu li rapidinho e na época eu resenhei ele aqui pro canal também. Vocês gostaram bastante da resenha nessa época. Quem me acompanha desde 2015 pode lembrar desse livro. Tenho um pouco de medo de recomendar ele porque ele é realmente muito violento, mas eu sei que vocês sabem julgar se vocês gostam ou não desse tipo de leitura. Vou deixar nessa lista também porque todos os personagens centrais da história são LGBT. Essa era a minha pequenininha lista de livros com protagonistas LGBT para todos os estilos, para todos os gostos, para qualquer coisa que vocês estejam procurando ler agora. Não se esqueçam de dar like para ajudar o YouTube a divulgar o meu vídeo e caso você seja novo aqui também se inscreve no canal. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo para mim hoje qual desses títulos chamou mais a sua atenção. Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!